Quem está no meu canal, eu espero que já tenha entendido isso. Enquanto você estiver no mundo físico e você quiser colher resultados, os resultados só vão vir a partir do momento que você agir. E também não adianta agir sem propósito. Você precisa misturar todas aquelas coisas que eu falei pra você. E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou abordar o assunto ser e estar, a diferença entre ser e estar. E como muitas pessoas confundem e se perdem na própria identidade e acabam esquecendo de quem é, justamente por não entender que você não é o que você acha que é. Se eu pergunto pra você quem é você, você vai me responder que você é o seu nome? Você vai me responder que você é a sua profissão? Você acha mesmo que você é isso? Se você deixar de ser um funcionário de fábrica, você vai deixar de ser quem você é? Se você deixar de ser um empresário, você vai deixar de ser quem você é? Me responda essa pergunta aí. Fica esse questionamento pra você, tá bom? Nesse assunto, esse tema eu abordei ele no meu livro e no meu livro também, né? Aqui eu vou tentar falar de uma forma um pouco mais corrida e direta pra vocês entenderem. Esse vídeo eu quero que seja tipo uma convocação de guerra, tá? Para que você abra os olhos de que você não é aquilo que você acha que você é. Seu nome, sua profissão, o seu cargo, alguma qualidade que te colocaram, você não é um adjetivo, você não é nada disso, tá bom? As pessoas estão confundindo muito, elas estão achando que elas são a roupa, mas na verdade vocês são o corpo, né? E quando vocês acreditam que vocês são a roupa, vocês se distanciam do seu corpo. E o que eu quero dizer com isso é o seguinte: uma vez que você acredita que você é o adjetivo que alguém te deu, ou você acredita que você é o seu nome, é o seu cargo, você se distancia da sua identidade, tornando mais fácil de manipular você, tornando mais fácil de você ser uma pessoa controlável. Tá bom? Nome é diferente de eu. Profissão é diferente de eu. O que você é? Já parou pra pensar nisso? O que você é? Você é um advogado ou você está advogado? Porque a partir do momento que você deixar de exercer essa profissão, você não vai deixar de ser você. Então você nunca foi advogado. Você esteve advogado. Entendeu? Eu quero que vocês pensem sobre essa diferença. É sobre esse tema que eu quero abordar. Isso daqui não é você. Então o que eu sou, Yuri? Você é uma centelha divina da criação. Você, na Bíblia já dizia, nós todos somos a semelhança do Criador. E se eu sou a semelhança do Criador e você que está assistindo também é a semelhança do Criador e nós somos diferentes, significa que cada um de nós é um pedaço do todo. Entendeu? É isso que vocês precisam entender, que somos seres espirituais, vivendo dentro de uma casca física. Tá? Então, o que eu quero que vocês entendam é que isso daqui é quem você é. E isso daqui são as coisas que estão. Beleza? Emoções, profissões, coisas que dão pra gente, cargos, crenças, eles estão tudo aqui. Personalidade também não é o que você é. Porque um dia você pode ter sido introvertido e aí você aprendeu a ser extrovertido. Então, será que as suas emoções e a sua personalidade é o que você realmente é? Ou a personalidade pode ser treinada e desenvolvida? Então, o que você é? Já que um jeito fácil de explicar isso para vocês está na Bíblia, tá? No livro de Daniel. No livro de Daniel, quando ele foi levado para a Babilônia e ele virou uma espécie de escravo, mudaram o nome dele para Beltesazar, né? Acredito que é assim que escreve, tá? Me corrija aí se eu estiver errado, não tem problema também se estiver errado. Em essência, o Daniel sabe quem ele é, né? E uma vez trocaram o nome dele para quê? Para afastar ele da identidade de quem ele era, tá? Então ele foi colocado aqui. E é onde muitas pessoas se rendem, porque você acredita que você é as coisas que estão te falando. Você acredita que agora você é jornalista. Você é jornalista e a sua profissão ela não vai entrar aqui, ela não vai entrar na sua essência, ela vai entrar aqui, ó. Tá bom? Cargos, lindo ou linda, tá? No estado de
tristeza, entendeu? Você não é triste, você está triste. Você não é lindo, você está linda, né? Vocês todos são lindos, mas tudo bem, né? O que eu quero dizer com isso daqui é o seguinte: ele foi levado para Babilônia, se tornou um escravo e trocaram o nome dele, que era um nome de judeu, para um nome babilônico, né? Isso na intenção de afastar ele da identidade de quem ele era, mas ele se manteve firme e sempre lembrou de quem ele era. Por isso ele não deixou ser afetado. E se ele tivesse deixado de ser afetado, se ele esquecesse disso daqui para se tornar isso daqui, que são o que as pessoas queriam que ele fosse, o que ia acontecer com ele? Ele ia se distanciar da identidade dele, ele ia esquecer disso daqui e ia acabar se concentrando nesse ponto, entendeu? E é isso que não pode, porque quando você faz isso daqui, e isso aconteceu comigo, isso vai acontecer com você, o importante é que você tenha um nível de consciência para entender e separar as coisas. Tipo assim, isso daqui eu estou, isso daqui eu sou. Esse vídeo eu quero que sirva para isso, tá bom? Uma vez que afastam você do seu centro, da sua essência, da sua identidade, seja num relacionamento onde pessoas colocam rótulos em você, seja num emprego de merda onde o seu chefe fica enchendo seu saco e falando um monte de bosta pra você, uma vez que você se afasta da sua identidade e entra nisso daqui, quando você começa a acreditar que você é isso daqui, são outras pessoas são outras pessoas conseguindo prejudicar a sua identidade. E uma vez que elas prejudicam a sua identidade, fica muito mais fácil manipular as coisas que você faz e quem você é, tá? Então abre o olho para isso. Isso daqui é um tema... Cara, você precisa entender isso daqui o mais rápido possível. Sua vida vai começar a andar muito melhor quando você entender sobre o que você tem controle e o que você não tem controle, tá? O próximo vídeo vai ser sobre isso também e ele vai sair na mesma semana, tá? Para quem não está acompanhando também, eu estou lançando um vídeo por semana, sábado às 8h30, no horário do Japão. Então, rapaziada, é isso que o sistema faz. O sistema ele vai tentar renomear você, né? Ele vai tentar afastar você de quem você é. Você tem que sempre se lembrar da sua essência e essas coisas aqui, elas não devem afetar a sua essência, tá bom? Elas devem servir de experiência e você sempre se mantendo firme nisso daqui. Entenda quem você é. Você é uma centelha divina da criação, você é a imagem e semelhança do Criador. Você pode criar, assim como Ele, você tem o poder da fala e da criação. Tudo que você fala, você está criando. É por isso, daí que vem a teoria da manifestação. Se eu falo que a vida está difícil, o Brasil está em crise e ninguém ganha bem, ninguém ao meu redor é bom o suficiente, você acha mesmo que você vai atrair alguém que está fora dessa realidade que você está falando? Quando as pessoas dizem que o que você vive do lado de fora é um reflexo do interno, que o externo é o interior, é um espelho, né? Que aquilo que você acredita molda a sua realidade, é sobre isso que as pessoas estão falando. E não é só sobre fala, não é só sobre o falar. Tem a ver com o que se repete na sua mente. Tem a ver com as suas crenças, né? Tem a ver com as suas emoções, principalmente. E tem a ver com as suas ações, tá bom? Muito cuidado com essas coisas aqui. Se você quer sair de um ponto onde você tá, que você considera uma merda, se você tá nesse trabalho patético que você acha aí, não desrespeitando ninguém, mas se você se sentiu atacado também, é porque a sua essência ela tá um pouco prejudicada, né? Senão você não se sentiria atacado. Se você tá nesse trabalho patético e você tem medo de sair, se você tá, tipo, o seu corpo começa a se revirar, você começa a se contorcer e fala, não posso, não sei o que, não sei o que, não sei o que, é porque você tá aqui, ó. Você tá agindo aqui, você não sabe quem você é. Porque se você soubesse quem você é, você entenderia que você pode fazer qualquer tipo de coisa. Qualquer tipo de coisa, tá? Não tô falando pra você abandonar e começar a meter o louco em todo mundo e meter o louco na vida, não sei o que. É lógico que você vai ter que agir com responsabilidade, porque a gente vive dentro de um sistema, né? Dentro do possível, você muda a sua realidade, mudando as coisas que você fala, mudando a sua mente. Então, coisas negativas vêm na minha mente, falo assim, opa, isso não me pertence, vamos pensar em outra coisa. Um bom exercício para isso é respiração. Respira. Crenças. Não adianta nada eu falar, eu sou rico, eu vou ser milionário, eu vou ser bilionário. E dentro de mim, quando eu falo isso, na hora eu já penso, tipo assim, não vou ser não. Então,
Quando você fala algo positivo e na sua mente já vem uma resposta negativa na hora, a sua mente vai ganhar, tá bom? Porque as coisas negativas que são repetidas na sua mente são muito mais fortes do que as coisas positivas. É muito mais difícil é muito mais fácil você ser uma pessoa negativa do que ser uma pessoa positiva, tá bom? Então, dentro da sua fala, você tem que colocar a sua crença, você tem que colocar suas emoções e você tem que ter uma ação, tá bom? Fala, mente, crença, emoção e ação. Essas são as coisas que você precisa para manifestar aquilo que você deseja, tá bom? Mas é muito difícil, eu não sei manifestar uma coisa nova na minha vida. Tudo aquilo que você ainda não sabe é o resultado daquilo que você não aprendeu ainda, tá bom? Então o melhor jeito de começar é estudando, tá? Eu quero aprender mais sobre a Bíblia, então eu vou ler a Bíblia. Mas eu não sei ler, eu não consigo ler. É porque você começa tentando ler 30 páginas de uma vez, 50 páginas de uma vez, você quer ler um livro da Bíblia inteiro. Isso não vai funcionar. Então você precisa desenvolver o hábito. E como desenvolver o hábito? Começando pequeno. Dê valor ao processo. Você precisa entender que se você ler uma página da Bíblia todos os dias, ou um versículo todos os dias, e não falhar, você vai terminar de ler. Agora, se você começar a ler 30 páginas de uma vez, você não vai interpretar nada, você não vai entender bosta nenhuma do que você leu, e você ainda vai se sentir tipo assim, nossa, eu sou incapaz, eu não consigo. Aí você vai reforçar crenças negativas que vai fazer você não ler e vai talvez te deixar pior do que você estava quando você começou. Então você tem que começar pequeno. Leia uma página por dia, leia um versículo por dia. Se você quer estudar sobre finanças, minha vida financeira tá um lixo, eu não consigo organizar minha vida financeira. Estuda. Eu comecei a investir há pouco tempo também. E no primeiro mês você vai investir 1.000 ien, né? Aí volta 10% disso, no mês seguinte você tem 1.010. 10 ien é muito dinheiro? Você provavelmente pensou que não, né? E 10 milhões? 10 milhões é muito dinheiro? Provavelmente você respondeu que sim, né? Se você lucrar 10% disso, é isso. Você vai ter ganhado 100 mil. 100 mil é muito dinheiro? Depende. Então, não subestimem o poder do processo. Se você começar, é melhor do que não começar, entendeu? Começando a investir dinheiro é melhor do que nunca investir e sempre ficar reclamando que o dinheiro está faltando. Receber o seu salário, já tira uma parte. Mas eu tô me desviando muito do assunto, né? Isso vai ser para outro vídeo. Então, se te deram outro nome, sua revolta que você tem que ter é buscar quem você é, qual que é o seu verdadeiro nome, o que você representa, o que você significa, qual que é o seu propósito, o que faz você ter sede de viver. Fala pra mim. Sente aí no seu coração o que você tá querendo viver, rapaziada. Sente aí no coração o que você tá querendo viver. Busca dentro de você, você sabe. Então, ó, desapega, ó. Desapego é igual a ação. Você precisa agir. Sai do seu emprego que o seu chefe tá te humilhando. Sai do ciclo de amizades onde os seus amigos só estão te sugando. Sai da crença limitante que você tem, porque você só tá se encolhendo, você tá se tornando menor. Se você quer ser maior, você precisa tomar atitude, você precisa agir, você precisa desapegar de coisas que estão puxando você para trás. Infelizmente, na vida, você vai precisar se desapegar de várias pessoas. Você vai precisar abandonar pessoas, abandonar processos, abandonar coisas. Você precisa agir, você precisa tomar uma atitude. Porque senão você nunca vai mudar quem você acredita que você é. Você nunca vai mudar. Então você precisa tomar uma atitude. Eu tô no meu emprego, eu não sou valorizado. Muitas vezes você se mantém nesse emprego porque você tem medo do sucesso, ou você é o tipo de pessoa que precisa de alguém que tá te xingando o tempo todo, que tá te desvalorizando o tempo todo, sabia? Inconscientemente você precisa disso, porque você tá tão acostumada com isso, que a partir do momento em que você vai para um ambiente em que as pessoas não fazem isso, você se sente desconfortável. E por que isso? Você não sabe quem você é, você esqueceu. Você deixou que outras pessoas falassem um monte de merda pra você e você assumiu aquilo como verdade. Entendeu?
Eu quero ser uma pessoa extrovertida, uma pessoa alegre, que chega, fala com todo mundo, uma energia boa. E aí muitas pessoas ficam falando assim, você é introvertido, não sei o que, você é tímido. E aí eu começo a acreditar nisso. Falei, nossa, será que sou introvertido? Será que eu sou tímido? Poluí minha mente. Desgracei tudo. Tá bom? Desculpa a palavra aí, né? Eu sei que é meio baixa vibração, mas... Toda mudança verdadeira começa quando você muda a sua identidade. Quando você abandona aquilo que você acreditava que você era. Então, se você está no emprego que você sabe que não te deixa feliz, não satisfaz a sua alma, por que você se mantém nele? Se o seu ciclo de amizade não é aquela coisa que era antigamente, porque você está decidindo criar uma mentalidade melhor, sabe? É um novo rumo da vida, por que você continua saindo com essas pessoas? E é uma resposta, é uma pergunta muito retórica. Na verdade, eu sei por quê. Eu preciso que você descubra o porquê. Então, ó, ative sua identidade. Você é a centelha divina. Você tem o mesmo poder que Deus tem. Por isso você é a imagem e semelhança dele. Você fala, organiza e cria, tá? Mas isso, Deus é tão justo, o universo é tão justo, que isso também acontece pro mal. Então é por isso que você fala que quando as pessoas do seu trabalho, nossa, no meu trabalho só tem fofoqueiro, nossa, no meu trabalho só tem gente falsa. Você acha mesmo que você vai atrair gente que não é falsa e que não é fofoqueira? Ah, não vou jogar isso daqui porque sempre que eu jogo isso daqui eu perco. Não vou ler o livro porque sempre que eu começo a ler eu desisto no segundo dia. Ler é difícil, o país tá ruim, a inflação tá alta, o feijão tá caro. Mano, você só está atraindo crenças de escassez, você não está mudando a sua identidade para se tornar alguém que tem crenças positivas sobre o mundo, sobre as coisas. Enquanto você estiver agindo nesse tipo de frequência, nesse tipo de energia, nesse tipo de crença, com essa fala que é a vibração, enquanto o seu corpo tiver, enquanto você mesmo estiver vibrando isso para dentro do seu corpo vai entender que isso é verdade e ele vai moldar a sua realidade. Isso não é brincadeira, isso daí não é papo de alienígena, não sei o quê. Isso daí é uma lei universal, cara. É uma lei universal. E quanto mais rápido você entender isso, quanto mais rápido você entender que você precisa mudar as coisas que você está dizendo, que você precisa mudar, controlar melhor os seus pensamentos, as coisas que passam pela sua cabeça. Quando você precisa entender que as crenças que você carrega moldam o seu mundo lá de fora. Quando você precisa também entender que não adianta só você pensar positivo. Não adianta você pensar positivo, ter emoção positiva se você não agir, tá bom? A gente está num mundo físico e eu espero que você já tenha entendido isso. Quem está no meu canal, eu espero que já tenha entendido isso. Enquanto você estiver no mundo físico e você quiser colher resultados, os resultados só vão vir a partir do momento que você agir. E também não adianta agir sem propósito. Você precisa misturar todas aquelas coisas que eu falei para você, que é a fala, né? Fala, comunicação. Comunicação envolve você se comunicar consigo mesmo, num nível de fala igual a esse que eu estou usando agora. A comunicação também vou escrever aqui comunicação. Tá? Ative sua identidade. Como? Comunicação. Comunicação, o que que é? Fala, mentalmente, linguagem, expressão facial. Tudo isso daí faz parte da comunicação, tá? Crenças. Pô, eu acredito que o país tá uma bosta, que as pessoas com o meu tipo são prejudicadas, eu tô sempre atrás dos outros, estrangeiro aqui no Japão não tem chance nenhuma de crescimento, eu não consigo fazer nada, as oportunidades são todas dadas para os japoneses. Você acha mesmo que alguma oportunidade vai te alcançar enquanto você tiver com esse tipo de crença? Fala sério. Emoções, né? Não adianta também você ter a comunicação, você falar, não, a partir de agora eu sou uma pessoa disciplinada e amanhã eu vou acordar às 6:30 da manhã, não sei o quê, e as suas emoções não estão alinhadas com isso que você está dizendo, tá? Você não está preparado emocionalmente para tomar as decisões daquilo que você está falando. E aí, por exemplo, você fala, amanhã eu vou acordar 5:30 da manhã. Você acorda destruído, bagaçado, você não faz aquilo que você fez. O que acontece? Fracasso. Seu cérebro repete o ciclo de fracasso, né? Repetindo o ciclo de fracasso, o que isso reforça? A crença de que você é um fracassado.
né? Se você quer mudar isso, você vai precisar... Vou pro último ponto antes, tá? Comunicação, crenças, emoções, ação. Tá? Nada disso adianta se você não tiver ação, tá? Ativando sua identidade, manifestando aquilo que você deseja, seja um emprego novo, uma personalidade nova, um relacionamento novo, tudo vai precisar disso daqui. Tudo vai precisar de um alinhamento entre essas 4 coisas aqui, tá bom? Comunicação, emoções, crenças, ação, haja. Não adianta um sem o outro, tá bom? Pense muito bem nisso. Ah, Yuri, mas como que eu mudo então as minhas crenças? Vamos lá. Primeiro você vai lá e escreve assim: eu sou. Eu sou, tá bom? Aprenda muito isso daqui, estude muito sobre isso daqui. Eu sou X. Então, eu sou invejoso. Vamos usar uma palavra mais de boa para começar. Muito difícil uma pessoa admitir que é invejosa também, né? Você já viu alguém falando que é invejoso? Então vamos lá. Eu sou pobre. Ou improdutivo. Eu sou improdutivo. Pobreza significa improdutividade. Depois, você vai escrever o seguinte: quem me ensinou isso? Procura essa resposta dentro da sua mente. Quem te ensinou a ser assim? Por que você é assim hoje? Que crenças você carrega que faz você ser isso? Como mudar? Ação. Tome pequenas atitudes. Faça ao contrário disso daqui, tá bom? O que ao contrário de uma pessoa improdutiva faz? Produz. O que ao contrário de uma pessoa pobre faz? Uma pessoa rica faz. Uma pessoa rica investe. Uma pessoa rica estuda. Uma pessoa rica cuida do corpo, tá? Então, vamos lá. Investe. Ah, não tem dinheiro para investir. Desculpa. Isso é desculpa. Tá? Investe R$10. Investe 1.000 ienes. Tá? É pouco, não tem problema. Tá? Investe 1.000 ienes todo mês. No final do mês, no final do ano, você vai ter 12 mil. Ah, é pouco, isso daqui eu gasto no churrasco. Então gasta no churrasco. Nada que te diminui merece a tua energia. E tudo que te eleva merece a sua atenção. Então, entenda isso, de uma vez por todas, tá bom? Você não é o seu nome, você não é a sua profissão. Então, quem você é? Busque essa resposta, porque uma vez que você entender isso daí, você vai parar de aceitar menos do que você merece, tá? Eu tenho certeza absoluta. Você também vai começar a vibrar para que ambientes que não fazem parte daquilo que você é se afastem de você. Você vai começar a agir com identidade, com postura, na sua essência. No seu relacionamento, não deixem te dar rótulos de coisas que você não é. No seu trabalho, não deixem te rotular de coisas que você não é. Às vezes você trabalha muito bem, mas o seu chefe fala que você é um bosta todo dia. E essa repetição, uma hora vai entrar na sua mente. Se você não se afastar desse ambiente, uma hora você vai começar a acreditar que isso é verdade. E aí você vai acreditar que você é um bosta e você vai agir como um bosta. Tá bom? Haja o que hajar. Né? Continue sendo firme. Por que você acredita que você é essa pessoa pequena quando na verdade você nasceu para governar? Você não é pequeno, então para de agir como se você fosse. Você não é isso daí. Você é muito mais, você pode muito mais. Desde que você mude a sua mentalidade e rompa essas crenças para que você possa se tornar algo mais. Entendeu? Porque você já é esse algo mais. Você só ainda não tomou as decisões para chegar nesse nível. Então acorda, levanta, reescreve. Se você prefere a humilhação de estar num lugar que te trata de uma forma negativa, ao invés da dor do crescimento, então tudo bem, ninguém vai te julgar, tá? Só não espere que o universo te trate diferente. Não espere que as coisas mudem se você não está disposto a mudar. No livro do Caio, ele diz: não adianta você pedir para Deus guiar o seu caminho se você não está disposto a andar. Então reflita, pense nessa frase. Você precisa tomar a atitude. E a atitude não vai ser fácil. Assim como nada na sua vida foi fácil, desde que você nasceu. Tá bom? As coisas são difíceis,
para quem quer mudar, para quem quer aprender, para quem quer evoluir. Se você continuar seguindo no caminho fácil, você vai seguir trabalhando para os outros, você vai seguir enriquecendo aqueles que ganham nas suas costas. Se é isso que você quer, beleza, velho, segue em frente. Mas esse não é um vídeo para você, tá bom? Isso daqui é um chamado de guerra mesmo, eu tô revoltado. Eu quero que as pessoas entendam de uma vez por todas quem elas são e que elas comecem a agir. Porque há muita gente que eu conheço, muita gente que vem se falar comigo, tipo assim, nossa, você começou o seu canal, eu também queria começar meu canal, mas algo me impede, algo não deixa com que eu crie. E o que você acha que é isso, cara? O que você acha que é? Isso daí são crenças, coisas que falaram pra você. Você tem medo do julgamento, você tem medo que as pessoas vão falar de você nos comentários. Você tem medo de hater, medo das pessoas. Você não precisa ter medo de nada, você é um criador, você é uma centelha do divino, você é a imagem e semelhança do criador. Tá? Então, se algo desse vídeo ressoou em você de alguma forma positiva, deixa aí nos comentários o que você era até ontem e vai deixar de ser. E o que você vai fazer para mudar isso que você vem fazendo? E isso que você vem sendo? Se você está tomando uma atitude que está te humilhando, fala assim, foi até ontem. A partir de agora eu sou outra pessoa, eu vou fazer outras coisas. Tá bom? Vamos tomar atitude, vamos agir. Você não precisa ter medo de ninguém. E quanto mais rápido você criar inimigo, melhor também. Porque ninguém cresce sem criar inimizade. Tá bom? Vamos pra cima.